Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo a quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Deus seja louvado por sua palavra. Irmãos, os acontecimentos registrados aqui no livro de Josué, eles dizem respeito à vida do povo de Deus, e não à morte do povo de Deus. Infelizmente, alguns dos nossos hinos cristãos, eles equipararam a travessia desse rio, do Rio Jordão, com a morte do cristão e a entrada na terra prometida com uma chegada no céu. Isso é um equívoco, e esse equívoco ele causa confusão, quando nós começamos a interpretar o livro de Josué. Esse livro, irmãos, ele registra batalhas, ele registra vitórias, ele registra derrotas, ele registra pecado, fracassos, e nada disso haverá no céu. O livro, ele ilustra como o cristão de hoje pode deixar para trás a sua antiga vida e entrar em sua rica herança em Cristo Jesus, conforme Efésios 1, versículo 3. Lá diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, nos informa o apóstolo Paulo. Aquilo que a carta de Paulo em Efésios explica em termos doutrinários, o livro de Josué ilustra em termos práticos. Ele mostra como tomar posse das riquezas em Cristo. E também como podemos nos apropriar desse descanso em Cristo Jesus. Deus promete a Moisés: a minha presença será contigo, e eu te darei descanso. Por certo, os israelitas não tiveram descanso algum no Egito, nem enquanto eles vagavam pelo deserto, mas na terra prometida, Deus lhes daria repouso. Em sua mensagem de despedida ao povo, Moisés disse, lá em Deuteronômio 12, versículo 9, ele diz: porque até agora não entraste no descanso e na herança que o Senhor, que vos dá o Senhor, vosso Deus. Esse descanso em Canaã é um retrato do nosso descanso, do descanso dos cristãos, que experimentam essa entrega total, essa entrega confiante de sua vida a Cristo o Senhor. Quem faz essa entrega apropria-se desta herança, uma herança de salvação, uma herança pela fé. O povo de Israel, durante a história, ele passa por pelo menos quatro lugares, e esses 4 lugares, eles retratam experiências espirituais. Por exemplo, o Egito, onde o povo era escravo. O Egito foi um lugar de morte, um lugar de escravidão, do qual Israel foi liberto. Na libertação final ali do Egito, o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais da porta, e por ali não passou o anjo da morte.
O poder de Deus abriu o Mar Vermelho e os fez atravessar com segurança. E isso ilustra a salvação que nós temos pela fé em Cristo Jesus. Aquele que é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Por meio de sua morte, da sua ressurreição, Jesus Cristo livra o cristão da escravidão do pecado, do julgamento do pecado. Todo aquele que crer em Cristo não será condenado, muito pelo contrário, já está salvo. Um outro terreno que Israel passou, o tempo que Israel passou no deserto, ele nos retrata aqui os cristãos que vivem de forma em incredulidade, vivem com pouca fé ou vivem em desobediência total a Cristo. Aqueles que não entram nesse descanso e que não descansam e que não encontram as riquezas da herança em Cristo Jesus. Pelo fato exatamente de serem desobedientes, talvez por não saberem da existência dessa herança ou por se recusarem a entrar, fazer parte dessa herança. Assim como Israel, esses cristãos ou essas pessoas, elas sempre vão chegar em um lugar de crise. No caso de Israel, eles chegaram ali em Cádiz Barnea, nós não vamos entrar nesse assunto, mas eles chegam ali a um local de crise. E eles se recusam a obedecer ao Senhor, a apropriar-se da vontade dEle para a sua vida. A verdade, amados irmãos, é que os hebreus, eles foram libertos do Egito, mas o Egito ainda se encontrava em seus corações. Há muitos cristãos, queridos, que vivem exatamente assim. Já foram libertos pelo Senhor. Já não são mais escravos do pecado. Já fazem parte agora do reino celestial. Já podem vencer o pecado, mas infelizmente, o pecado ainda habita. O pecado ainda encontra lugar em seu coração. E como esses cristãos também desejam muito a voltar à vida antiga. Os irmãos recordam que Israel fez muito isso, enquanto passavam pelo deserto, eles estavam sempre reclamando. Eles sempre tinham a tendência de querer voltar para a escravidão. Ao invés de passarem pela vida marchando como conquistadores, essas pessoas percorrem caminhos tortuosos, vagando de um lado para o outro, sem desfrutar essa plenitude que Deus já nos tem reservado. Um terceiro lugar por onde Israel passou é Canaã. Canaã representa a vida cristã como ela deve ser. Canaã é um lugar de conflito. Canaã é um lugar de vitória. É um lugar de fé, é um lugar de obediência, é um local de riquezas espirituais, é um local de descanso. É uma vida de fé confiando em Jesus, como o povo confiou agora ali em Josué. Sabe, irmãos, quando Israel atravessou o Mar Vermelho, ele deixou o inimigo para trás. Mas quando ele atravessou o Rio Jordão, ele viu novos inimigos à sua frente. E eles tinham que derrotar esses inimigos para conquistar a terra. Irmãos, a terra prometida, o local prometido por Deus estava habitado por muitos inimigos, inclusive gigantes. Deus prometeu que daria terra aos seus filhos, e como de fato deu. Mas o fato de Deus prometer não fez com que os inimigos, deixa eu aproximar isso, não fez com que o diabo enrolasse o seu rabo, não é? Cerrasse a sua boca e fosse embora. Não, ele se levantou para lutar. Deus tem promessas de uma vida espiritual vitoriosa para nós. Mas o inimigo não vai tornar isso fácil, não. 2025 está aí, está à frente. Muitas batalhas. Nós temos a promessa do Senhor de termos uma vida vitoriosa.
mas precisamos perseverar, como nós veremos um pouquinho mais à frente. A vida cristã, irmãos, não é um triunfo definitivo que derrota de uma vez por todos os nossos problemas. Algumas pessoas dizem: entregue sua vida para Jesus e seus problemas todos vão se acabar. Isso é mentira. Não é esse triunfo definitivo. E Israel ilustra isso no livro de Josué. A vida cristã vitoriosa é uma série de conflitos, é uma série de batalhas. Há vitórias e há derrotas, inimigos que se levantam, inimigos que caem. Alguém disse: a vida cristã é uma série de recomeços. E nós temos a oportunidade agora de recomeçar. Recomeçar mais um ano. Recomeçar mais um dia. Esperanças renovadas. Vencemos. 2024 se encerra em poucas horas, menos de hora, né? Minutos. 50 minutos encerra aí 2024. 2025 está à porta. E nós temos a oportunidade de recomeçar, e podemos fazer isso da forma correta. De acordo com Josué, capítulo 11, verso 23, os israelitas deveriam tomar posse de toda a terra. Mas de acordo com Josué, capítulo 13, versículo 1, ainda muita terra ficou para ser possuída. Isso não se trata de uma contradição, porque essa é uma declaração de uma verdade espiritual básica. Em Cristo, irmão, nós temos o necessário para uma vida cristã vitoriosa, mas nós devemos nos apropriar dessa herança pela fé, um passo de cada vez, conforme diz o versículo 3, onde você colocar a planta do seu pé. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor tem para nós, pouco a pouco, dia a dia, passo a passo. A pergunta que Josué faz ao povo, ela é bastante apropriada para a igreja no dia de hoje. Até quando sereis remissos, até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor vos deu? Até quando vocês vão ficar duvidando? Até quando vocês vão ficar vacilando? Até quando vocês vão ficar temendo avançar para aquilo que o Senhor já vos entregou? Até quando? Até quando nós vamos duvidar do poder de Deus? Josué pergunta para o povo: até quando vocês vão ficar temendo? Vocês se lembram que o povo foi fazer uma inspeção na terra e descobriram que a terra era cheia de gigantes? A terra era boa, mas os inimigos eram ferozes. Meu irmão, o que Deus tem para nós é bom. Os inimigos são ferozes. Mas se Deus é por nós... Querido, quando os filhos de Deus, quando eles se rebelam de uma forma deliberada, o nosso Pai amoroso precisa discipliná-los ou disciplinar a nós, até que nós aprendamos a ser submissos e obedientes. E por causa dessa falta de obediência, o povo de Deus foi enviado para a Babilônia, e esse é o quarto lugar onde o povo de Deus esteve. A Babilônia, onde, por causa da desobediência, o povo passou 70 anos em cativeiro. Vou repetir. Por causa da desobediência, o povo passou 70 anos em cativeiro. O povo desobedeceu a Deus, adorou ídolos pagãos, se envolveu com nações pagãs, e por causa disso, por causa do amor que Deus tem, Deus os ensinou disciplina.
Mas quando o povo confessa os seus pecados e os abandonam, Deus perdoa e restaura os seus filhos à comunhão, fazendo com que voltem a dar frutos. 1 de João, capítulo 1, versículo 9, você conhece a passagem. Quer dar frutos em 2025? Seja obediente. Seja obediente. Sabe? Evita aquilo que não agrada ao Senhor, evita aquilo que a Bíblia já restringe. E siga as orientações do Senhor. Quando Josué, avançando pela terra prometida, ele sempre dava glórias a Deus por tudo o que eles haviam conquistado. Josué, ele queria que o povo, por meio da obediência de Israel, todo o povo da terra viesse a conhecer e a temer o Senhor. Josué 4, versos 23 e 24. Quando Josué está ali, já no apagar das luzes, em seu discurso de despedida, a sua liderança, capítulo 23, e esse mesmo discurso, agora à nação, no capítulo 24, Josué deu a Deus toda a glória por aquilo que Israel havia conquistado sob sua liderança. É interessante isso, porque Josué não traz para si nenhum reconhecimento, mas tudo ele glorifica ao Senhor. Pelo menos 14 vezes nesse livro, Deus é chamado de o Senhor Deus de Israel. Tudo que Israel fez trouxe glória ou vergonha para o nome de Deus. Tudo que nós fazemos, ou traz glória, ou traz vergonha para o nome do Senhor. Que 2025 seja o ano de glorificarmos o Senhor. Que as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras tragam glória a Deus e não vergonha ao Senhor. Quando Israel cumpriu, ou quando Israel obedeceu pela fé a Deus, Deus cumpriu suas promessas. Ele operou em favor de Israel e o seu nome foi glorificado. Porém, quando eles desobedeceram em sua falta de fé, Deus os abandonou a seus próprios caminhos e eles foram humilhados. O mesmo princípio se aplica à igreja. Sabe, amado irmão, precisamos entender esses princípios que trazem o livro ou a palavra do Senhor. Obediência significa receber as bênçãos do Senhor. Desobediência significa derrota e humilhação. É uma escolha que nós podemos fazer cada dia, cada momento. Se você parar para dar uma olhadinha na sua vida, talvez a vida da igreja hoje, você vê a si mesmo, você vê a igreja vagando pelo deserto ou conquistando a terra prometida? No deserto, os israelitas foram um povo murmurador, mas na terra prometida foi um povo conquistador. No deserto, o povo olhou para trás inúmeras vezes, mas na terra prometida, ele olhou para frente na expectativa de conquistar os inimigos e de apropriar-se do seu descanso e de suas riquezas. A marcha pelo deserto, irmão, foi uma experiência de demora, foi uma experiência de derrota, uma experiência de morte. Enquanto a sua experiência em Canaã, a terra prometida, foi uma experiência de vida, uma experiência de batalha, uma experiência de poder, uma experiência de vitória. Aonde você se encontra quando você olha para a sua vida? Onde você quer se encontrar? Eu espero que você esteja pensando como eu. Eu quero me encontrar nesse campo de batalha como vitorioso.
que 2025 possa selar esse compromisso nosso. Sabe, irmãos, o versículo 3 os versículos de 1 e 2 desse texto que nós estamos meditando nele, eu estou chegando no texto agora, diz assim: esse é o meu ponto primeiro da mensagem, o estímulo da comissão. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Toda aquela geração havia morrido, e agora Moisés também havia morrido, Deus o havia chamado para a glória. Com exceção de Josué e de Calebe, a geração mais velha já não existia. E Josué recebeu agora a comissão de liderar a geração seguinte para um novo desafio: entrar na terra prometida e conquistá-la. Moisés havia sido sepultado, Josué recebeu então esta missão. Deus sepulta seus mortos, irmãos. Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra continua. Nós passaremos, nós estamos aqui de passagem, mas a obra do Senhor, ela continua. E Deus escolheu Josué, foi Ele mesmo, Israel sabia disso. Nesses versículos nós vemos que Moisés é chamado 2 vezes, né, de servo de Deus. É um belo reconhecimento, mas o importante não é o servo, o importante é o mestre. Josué é chamado de servidor de Moisés, e esse termo ele descrevia tanto os que serviam no tabernáculo, quanto os que serviam ao líder. Josué era servo de Moisés. Antes de comandar como general, Josué aprendeu a ser um servo obediente. Foi primeiro servo, depois ele foi governante. Irmãos, aquele que nunca aprendeu a obedecer, não tem como ser um comandante. Essas palavras são de Aristóteles. Se você quer ser um bom líder, seja um bom servo. Sabe? E Josué primeiro foi um servo. Depois, liderou todo aquele exército, todo aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas. Sabe, e esse é um princípio importante para se ter uma vida vitoriosa. Irmão, seja servo fiel. Sabe, no reino de Deus, os que se humilham são exaltados, os que se exaltam são humilhados, os últimos serão os primeiros, os menores serão os maiores. Querido, seja um servo humilde. Jesus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele lavou os pés dos seus discípulos. Que nesse ano que a hora adentramos, amado irmão, você possa desenvolver a sua humildade, que a humildade seja uma meta a ser alcançada em sua vida. Sabe, que Deus possa te encontrar fiel. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Sabe, irmãos, o exercício da humildade, o exercício da fidelidade, nós precisamos muito disso. Deus chamou Josué para realizar 3 coisas: conduzir o povo à terra prometida, derrotar o inimigo e tomar posse da herança prometida, né? Deus poderia ter enviado um anjo, mas Ele não fez. Ele poderia ter enviado um querubim, mas Ele não fez. Ele escolheu um homem e capacitou esse homem para cumprir o seu trabalho.
E eu quero ver com vocês exatamente isso. Esse estímulo das promessas de Deus. Sabe, aquele que está na liderança, muitas vezes ele não precisa só de conselhos, mas ele precisa também ser estimulado. E talvez quando você pensa em liderança, você pensa na sua empresa, talvez você pensa na igreja, talvez você pensa no seu ministério, mas você é líder na sua casa. Você é o líder do seu irmão mais velho. Se você é um homem, você é o líder da sua família. As suas decisões impactam diretamente a sua casa. Josué tinha essa missão tripla a cumprir. E Deus lhe deu 3 promessas especiais, uma para cada tarefa. Deus iria capacitar Josué para cruzar o rio e se apropriar da terra, versos 3 e 4. Ele capacitaria o povo para derrotar o inimigo, versículo 5. E depois ele iria fazer a divisão da terra entre as tribos, como uma herança prometida. Deus diz que vai fazer essas coisas. Agora é interessante observar, porque Deus não diz como vai fazer. Irmãos, o cristão, ele não vive de explicações. Ele vive de fé e confiança. Ele crê na promessa do Senhor. Deus disse, atravesse o rio. Ele disse, eu vou atravessar. Deus não disse como ele iria atravessar. Muitas vezes nós estamos querendo que Deus explique as coisas para a gente, mas Deus não vai explicar. Nós simplesmente precisamos confiar. E ao confiar nas promessas de Deus e dar um passo de fé, esteja certo de que o Senhor lhe dará a orientação que você precisa, no momento que você precisar. Deus sempre vai agir. Eu quero fazer alguns destaques aqui nesse texto. Deus promete a Josué que Israel entraria na terra. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, todo lugar em que pisar a planta do seu pé, cadê? Me perdi? Aí. Vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, tudo será teu. Esse é o vosso termo. Deus já havia concedido a terra e era a responsabilidade deles dar um passo de fé para apropriar-se da herança. Deus reafirmou a Josué a mesma promessa de vitória que havia dado a Moisés. E Deus definiu com precisão as fronteiras da terra. Deus estabeleceu os limites do território. Esses limites só seriam alcançados, na verdade, lá com Davi e Salomão, já bem mais à frente. Irmãos, a lição para nós é muito clara. Deus nos deu toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus, Efésios 3, verso 1. E nós devemos dar um passo de fé e nos apropriar dessa bênção. O Senhor colocou diante da igreja uma porta aberta que ninguém pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Nós devemos passar por essa porta pela fé e tomar posse dos novos territórios para o Senhor. Sabe, amado irmão, muitas vezes nós olhamos para o texto e nós ficamos pensando na questão do evangelismo, e tudo bem, está incluído aqui. Mas sabe, nós precisamos tomar posse do território que o Senhor já nos deu. Coloque a planta do seu pé, aonde você pisar. Eu me lembro que minha mãe tinha um jardim bem pequenininho assim na frente da casa. Ela plantava aquelas 11 horas, vocês conhecem aquela florzinha, né? E a gente jogava a bola em frente. Então, às vezes, quando a bola caía ali, a gente subia pelo jardim da mãe, pisava tudo com a bola e tal. Depois era um trabalho para ela recuperar aquilo ali.
A gente bagunçava o jardim. Mas teve outra pessoa que bagunçou um outro jardim maior. O inimigo de nossas almas. Ele pisou no jardim do Éden e bagunçou, destruiu aquilo que Deus estava planejando. Aonde o inimigo tem pisado em sua vida, querido? Talvez no jardim do seu casamento. Talvez no jardim do seu relacionamento. Das suas finanças. Na sua comunhão com o Senhor. Qual é o jardim que esse inimigo tem bagunçado? Meu irmão, no nome de Jesus, tome posse. Coloque o teu pé de volta no teu casamento. Tome posse. Coloque teu pé de volta no relacionamento e tome posse. A promessa ainda vale. Se obedecermos, porque isso não é uma promessa, é um princípio. Se obedecermos e avançarmos, o Senhor estará conosco. Não permita que o inimigo bagunce, irmãos. Nós precisamos avançar, que 2025 seja exatamente esse ano. O que está bagunçado na sua vida? Onde é que você não tem pisado mais? Onde é que o inimigo está pisando? Onde foi que você deixou de colocar os seus pés? Onde foi que você deixou de tomar posse? Restaure, para a glória do Senhor. Irmãos, é impossível ficar parado na vida e no serviço cristão. Porque quando nós ficamos parados, nós começamos a regredir imediatamente. E Deus, Ele nos desafia como igreja, que nós devemos, nos deixemos levar para aquilo que é perfeito. Hebreus capítulo 6, verso 1. E isso significa avançar sobre novos territórios. Prossiga para aquilo que é perfeito. Prossiga para aquilo que o Senhor já te deu, que o Senhor já abençoou. Oh, meu irmão, não perca espaço. Vocês se lembram da luta de Davi? Quando Davi estava lá com o gigante Golias, Davi dá-lhe uma pedrada na cabeça do gigante, o gigante cai. E ótimo, venci o gigante, ele poderia ter virado as costas e saído. Mas ele foi lá, arrancou a espada do gigante e cortou-lhe a cabeça. Violento, né? Não. É que você tem que detonar. O inimigo tem que morrer. Meu irmão, tome posse da vitória que o Senhor tem te dado. Deus também prometeu a Josué a vitória sobre o inimigo, versículo 5. Olha que promessa maravilhosa, ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Oh, glória. Ah, irmãos, que promessa maravilhosa. Deus havia dado uma promessa semelhante a Jacó, Gênesis 28, verso 15. E Moisés havia repetido essa promessa a Josué, lá em Deuteronômio 31. Um dia o Senhor daria essa mesma promessa a Gideão. Depois aos exilados judeus que voltavam da sua terra, do cativeiro da Babilônia. Agora, mais tarde, Davi daria essa promessa a seu filho Salomão, 2 Crônicas 28, verso 20. O melhor de tudo, porém, irmãos, é que Deus nos dá essa mesma promessa para nós hoje. É interessante quando você começa a observar o livro de Mateus, já no capítulo 1 de Mateus, no verso 21, verso 23, perdão, Mateus fala de Emanuel, Deus conosco. E quando Mateus encerra o seu evangelho, 28, 20,
Ele não fala Emanuel, mas ele fala, quem se lembra? Eis que estou convosco todos os dias, amém? Ele começa com Emanuel, Deus conosco, e termina com Emanuel, Deus conosco, todos os dias. Ao escrever Hebreus, capítulo 13, versículo 5, o autor dessa epístola cita exatamente Josué, capítulo 1, verso 5. E ele aplica essa passagem a nós. Ele diz lá em Hebreus 13, 5, não te deixarei, jamais te abandonarei. Isso significa que o povo de Deus pode avançar dentro da vontade de Deus e estar certo da presença do Senhor. Que venha 2025, irmão. Que venha com todas as lutas, que venha com todas as batalhas. Porque se nós estamos esperando no Senhor e confiantes no Senhor, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você aqui. 2025 pode vir quente, porque nós estamos fervendo, meu irmãozinho. Viu? Sabe? Nós confiamos no Senhor. Nós esperamos no Senhor. Nós estamos prontos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Antes de Josué iniciar essa conquista de Jericó, o Senhor apareceu para ele e o assegurou de sua presença. Capítulo 5, versos 13 e 15. Josué não precisava de qualquer outra garantia. O Senhor mesmo disse, eu vou estar com você, Josué. Que mais ele precisava, querido? Sabe, quando minha família e eu assumimos esse pastoreio, o pastoreio dessa igreja, Deus orientou a igreja a construir esse templo. A congregação não é grande e nem abastada. Quando compartilhei isso com alguns colegas, eles me disseram que se tratava de uma missão quase impossível. Mas o Senhor nos guiou do começo ao fim. E Ele usou 1 Crônicas 28, verso 20, de uma maneira muito especial, para nos fortalecer, para dar segurança ao longo da caminhada desse difícil projeto. E eu trouxe esse texto aqui para nos lembrar. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor, Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Irmãos, nós podemos garantir por experiência própria, a promessa da presença de Deus é real, é verdadeira. A terceira promessa de Deus a Josué é que ele iria dividir a terra como herança para as tribos conquistadoras. E ele diz lá no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo. Porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Essa era a garantia de Deus de que os inimigos seriam derrotados e que Israel possuiria a terra. Deus cumpriria sua promessa a Abraão, de que seus descendentes herdariam a terra. Gênesis 12, verso 6. O livro de Josué, irmãos, ele registra o cumprimento dessas promessas. Nós podemos confiar, porque o nosso Deus não é um Deus de mentiras. O que Ele fala se cumpre. A primeira promessa é nos capítulos 2 a 5, a segunda nos capítulos 6 a 12, e a terceira promessa no capítulo de 13 a 22. E no final da vida, Josué lembrou aos líderes de Israel que, diz Josué, nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Deus não é homem para mentir. E se Ele diz que está conosco, está conosco. Tome posse dessa promessa, querido. E entre 2025, confiante nisso,
o Senhor está com você. Tome posse, amado irmão, daquilo que o Senhor já te entregou, aquilo que o Senhor já te abençoou. Agora, antes que Deus pudesse cumprir suas promessas, porém, foi preciso que Josué exercitasse a sua fé, que ele fosse forte e fosse corajoso. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A soberania de Deus não substitui a responsabilidade humana. Porque Deus fez uma promessa, agora nós temos responsabilidade. A palavra soberana de Deus é um estímulo para os servos do Senhor, para que nós creiamos e obedeçamos às suas ordens. Nas palavras de Charles Spurgeon, ele diz assim: Josué não deveria usar a promessa como um sofá, no qual poderia se espalhar com a indolência, mas ele deveria usar as promessas como um cinturão, para fortalecer os seus lombos e preparar-se para o trabalho que se encontrava diante dele. Irmãos, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa que o Senhor quer nos dar, mas precisamos trabalhar. É preciso arregaçar as mangas, é preciso lutar. As promessas de Deus, elas são estímulos, não são encostos. Não se escore confiando que Deus vai te dar um trabalho, procure. Creia na promessa do Senhor. Haja baseado na promessa do Senhor. O meu terceiro ponto é o estímulo da palavra escrita. Versos 7 e 8. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O texto é autoexplicativo. Eu nem precisaria comentar esse texto. Agora, uma coisa é dizer a um líder, seja forte e corajoso, e outra bem diferente é capacitá-lo para isso. A força e a coragem de Josué foram resultado de meditar na palavra de Deus, de crer nas promessas e de cumprir os preceitos da palavra do Senhor. Quer ser forte e corajoso? Encha-se da palavra do Senhor, porque é dele que vem a nossa força. Sabe, irmãos, era preciso que Josué se dedicasse diariamente à leitura, pela meditação nessa leitura, tornar a palavra de Deus uma parte do seu ser interior. Ele tinha que estar tomado pela palavra. E o termo hebraico aqui, traduzido por meditar, significa sussurrar. Os judeus, eles costumavam ler as escrituras em voz alta. Eles falavam sozinho a palavra do Senhor. Às vezes eles falavam uns com os outros. Mas eles tinham o hábito de ficar sussurrando a palavra, para memorizá-la, para aprender a palavra. Os estudantes aqui de plantão sabem disso, né? Se você ler falando, você aprende muito mais, pelo menos 35%, do que se você apenas lê, né? E eles sussurravam a palavra. Então eles ficavam ali nesse sussurro. Isso explica porque Deus advertiu a Josué a não deixar-se de falar do livro da lei. Eu tive um professor de Bíblia do Antigo Testamento, no seminário. Ele sempre afirmava, dizendo assim: se você não conversar com sua Bíblia, provavelmente a sua Bíblia não vai conversar com você.
Você tem conversado com sua Bíblia? Porque se você não conversar com ela, querido. Amado, na vida cristã, prosperidade e sucesso não devem ser medidos de acordo com os parâmetros do mundo. Essas bênçãos são resultados de uma vida dedicada a Deus e dedicada à sua palavra. Se você está determinado a tornar-se próspero e bem-sucedido por sua própria conta, pode ser que você alcance esse objetivo e mais tarde se arrependa. De acordo com o escritor escocês George MacDonald, ele diz assim, em tudo aquilo que o homem faz sem Deus, ele está fadado ao mais horrível fracasso ou ao mais terrível sucesso. Sabe, nós precisamos nos perguntar: obedecemos à vontade de Deus? Recebemos o poder do Espírito? Servimos para a glória de Deus? Então, se pudermos responder afirmativamente a essas perguntas, querido, parabéns, é que o nosso ministério, o seu ministério, o meu ministério foi bem sucedido aos olhos de Deus, independente de qual seja a opinião das pessoas. E meu quarto e último ponto é o estímulo do mandamento de Deus, versículo 9. E ele diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, quando Deus dá um mandamento, Ele também capacita aqueles que lhe obedecem pela fé, para cumprir esse mandamento. As palavras do anjo Gabriel ali a Maria, elas são tão verdadeiras hoje quanto foram no dia em que o anjo as proferiu. E ele disse para Maria: porque para Deus não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis para o Senhor. A nossa vida, irmãos, a nossa vida cristã, essa vida de batalha, de desafio, de luta. Não te mandei eu, diz o Senhor, esforça-te, tem bom ânimo. E quantas vezes nós ficamos desanimados? Quantas vezes nós ficamos espantados? Quantas vezes nos esquecemos de que Deus é conosco? Quantas vezes nós pensamos em desistir? É uma expressão comum que a gente usa, né? Vontade de chutar o balde. Bom, se tiver vazio, beleza. Agora, se tiver cheio, é complicado. Para Deus não haverá impossíveis. Que 2025, amado irmão, você tome posse dessa palavra. Está difícil? Parece impossível? Siga em frente. Não desista. Eu estou concluindo aqui. Nos anos que se seguiram, sempre que Josué enfrentasse, ou que se seguiriam, perdão, sempre que Josué enfrentasse um inimigo, sempre que ele fosse tentado a temer, ele poderia se lembrar de que era um homem com um chamado divino, e seus medos se dissipariam. Quando as coisas dessem errado, e ele fosse tentado a se desesperar, ele poderia se recordar do mandamento de Deus, e ele teria sua coragem renovada. Assim como Moisés antes dele, e Samuel e Davi depois dele, Josué recebeu a incumbência divina de servir ao Senhor e de fazer a sua vontade. E só isso já seria suficiente para dar-lhes força, para perseverar até o fim, para seguir em sua missão. Assim como Josué, também nós fomos comissionados. Assim como Josué, nós também fomos separados para cumprir uma missão: ir
e anunciar as boas novas de salvação, batizando, fazendo discípulos. Somos o povo escolhido, somos o povo do Senhor, somos a nação santa, sacerdócio eleito. Estamos sentados com o Senhor nas regiões celestiais. Como Josué também recebemos a promessa da presença do Senhor conosco. Ele mesmo nos disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até quando o tempo deixar de ser contado, até que estejamos todos na eternidade, até que não exista mais tempo, o Senhor estará conosco. Que 2025 nós possamos tomar posse da nossa missão, sabe, de colocar o pé onde precisa ser colocado e tomar posse, de olhar para frente, sem esquecer o passado. Porque, irmãos, o passado já passou. O amanhã nós ainda não temos. Nós temos o hoje e o agora. Vivemos a expectativa do amanhã, exatamente como 2025. Estamos na expectativa. A minha netinha chegou aqui, a primeira coisa que ela me perguntou foi: vô, o senhor está animado com 2025? Estou muito animado, filho. Estou muito animado com 2025. Irmãos, a palavra de Deus, ela contém em si o poder necessário para que se cumpra. Desde que nós creiamos e a obedeçamos. Se você crer, obedeça. Se você obedecer, o Senhor será sempre contigo, sempre te abençoando, porque o seu nome será sempre glorificado. Que Deus te abençoe e que te dê um 2025 assim, cheio da graça, da presença de Deus.